Bom, dando sequência aqui aos painéis do VEX, né? Os dois últimos painéis tivemos um eixo específico voltado ao transporte público, e agora o próximo painel ele apresenta uma ruptura, né, nessa trajetória de pensar os veículos pesados, né, para transporte de passageiros, e agora a gente traz uma conotação para os veículos leves, né, um eixo que vai discutir os veículos leves, né? Então, como um evento híbrido, a gente vai ter nesse painel aqui a presença de participantes presenciais e também remotos. E para os presenciais, já convido aqui para que possam compor o nosso palco, o André Ricardo, que está aqui, e também o Ricardo, né, que possam compor aqui nosso palco. E também peço que sejam já colocados aqui também à mesa, né, os nossos painelistas que estão participando de forma remota, da qual eu já cumprimento, né, o Pedro Betancourt, o Pedro Teles e também o Paulo, né? Mas, sem muitas delongas, né, não farei apresentações, pois o nosso moderador que está aqui, o André Ricardo, vai apresentá-los e vai conduzir esse painel, da qual eu já desejo toda sorte e um bom debate. Vamos em frente. Gostaria de pedir para cada um se apresentar aqui também, né, para que a gente possa começar esse debate. Se você quiser se apresentar, Ricardo, que está aqui junto comigo, depois eu vou pedir para a turma se apresentar também. Legal, gente. Uma boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Unidas. Eu estou à frente do programa de eletrificação da Unidas, que se chama Unidas Electrics. Então vai ser muito legal poder compartilhar um pouco da nossa visão, do nosso aprendizado sobre esse tema aqui com vocês, no contexto do painel de hoje. Então, prazer estar aqui com vocês e com os colegas que estão aqui nesse painel. Agora tem um problema, tem dois Pedros. Pedro, quem que se apresenta primeiro? Por favor, depois o Paulo. Bom dia a todos. Privilégio para mim fazer parte desse painel. Eu lastimo que minha agenda não é possível estar pessoalmente com vocês em Santa Catarina. Eu sou Pedro Betancourt, eu sou diretor da Great Wall Motors e vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Pedro da Movida, agora se apresente, depois vamos para o Paulo. Sou o segundo Pedro, eu cuido da área de sustentabilidade aqui da Movida, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, assim como meu xará, infelizmente que não presencialmente, mas feliz de estar por aqui para a gente ter essa troca. Prazer estar com vocês, bom dia. Sou Paulo, sou atualmente conselheiro gestor na ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Também não pude estar presente, cheguei ontem de uma outra viagem para um evento internacional. E um prazer estar aqui falando para esse público e compartilhando essa mesa com as pessoas tão envolvidas com carro elétrico aqui no Brasil. Legal. Eu vou começar, como a gente tem aqui locadoras, associação de locadoras, tem montadora, então a gente tem bastante tema e a gente tem um debate que eu vou começar ele até para as próprias locadoras falarem um pouquinho. Qual é o apoio que essa iniciativa privada de empresas que entram nesse mercado de veículos elétricos podem fazer para a gente cada vez mais fomentar esse mercado que cresce bastante. E aí eu vou pedir agora para o Pedro da Movida começar, depois eu vou para o Ricardo. E, Pedro, depois eu pergunto para você, porque o posicionamento da fábrica é muito importante, e para o Paulo como mercado. Maravilha. Bom, acho que a gente tem um papel muito importante como dona de uma frota muito relevante, como parte integrante dessa mobilidade que vai compor, e aí por isso também na preparação de como a transição vai acontecer. Então, por aqui a parte central da estratégia que a gente aumente a nossa frota de carros elétricos, aumente a nossa frota de carros eletrificados, porque a gente entende que isso é papel, não só papel, mas também interesse da empresa para que a gente consiga manter a inovação, a renovação de frota, trazer essas novas tecnologias que a gente sabe que vêm e vão ficar aqui com a gente com certeza. Então, é parte central do nosso plano, é parte central da nossa estratégia desde o nível mais alto da companhia, dessa entrega, tanto de aumentar a capacidade de ofertar isso para os nossos clientes, mas de crescer em conjunto também a infraestrutura que precisa para que a gente consiga ter essa frota rodando pelo país.
Acho que entra em todas as pontas, é um começo bom para essa conversa, o tanto que a gente consegue se espalhar pelo país, o tanto que a gente tem de estrutura de lojas, ou como que a gente consegue fazer isso conectar com a demanda e com a oferta que vem crescendo. Então, acho que esse é um pouco do papel que a gente vê, um pouco que a gente entende de como a gente pode desempenhar para apoiar esse mercado que vem crescendo cada vez mais. Boa. Ricardo, apoia a gente aí nessa resposta. Obrigado, Pedro. Legal, legal. Acho que o Pedro colocou muito bem, né, assim como a Movida tem feito, esse tema dentro da Unidas é extremamente estratégico, né? A gente colocou isso na nossa pauta. Como eu falei, tem aproximadamente 2 anos, né, que nós estamos com o nosso programa de eletrificação e vem crescido de forma até surpreendente, né? A gente ainda enxerga esse tema no Brasil de forma incipiente, mas foi uma surpresa para a gente o tanto de demanda que tinha, principalmente em grandes corporações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas na Unidas esse é um tema estratégico. A gente tem feito grandes investimentos, né, só para a gente ilustrar aqui com números, né? A nossa ideia nesse ano é adquirir entre 1.500 e 2.000 carros elétricos, né? Isso foi amplamente divulgado, ou seja, é um investimento massivo. A gente acredita muito nesse tema. A gente acredita que é um caminho sem volta no Brasil, ainda que tenha alguns entraves que a gente vai discutir aqui também, mas sem dúvida é um caminho sem volta, né? Então, como o Pedro falou, assim como acontece com a Movida, com a Unidas e com o setor como um todo, nós temos uma plataforma pronta para isso, né? Lojas diversas em cada canto desse Brasil, né? Um canal com cliente PJ, tanto privado como governo. Então, a gente se sente preparado para estar à frente, ser protagonista desse tema, para que essa agenda avance no Brasil, né? E a Unidas quer estar cada vez mais presente nesse tema, né? O Pedro colocou que ele está na BVE, né? A Unidas também está se associando, né? Está já na BVE. A gente também fez um compromisso com um movimento global que se chama EV100, para que a gente eletrifique a nossa frota, né? Até o final dessa década, em aproximadamente 80 mil carros, claro, considerando o cenário que o mercado vai apresentar. Então, são alguns exemplos que a gente traz aqui, que a Unidas está super comprometida com esse tema, e não é só um ponto de disponibilizar carro elétrico na frota, é muito mais do que isso. Está dentro dessa agenda, fomentar isso, né, de diversas formas, para que a gente, de alguma maneira, contribua para o avanço dessa agenda no Brasil. Pedro, da Great Wall, você pode nos falar agora a visão da fábrica e, obviamente, também integrando e compondo aí com esse mercado que é pungente, né? Cresce rapidamente e se adapta aí, né? Tanto para venda quanto para aluguel, né? Mercados diferentes, mas integrados. Bom dia de novo a todos. Para uma empresa produtora de automóveis, na verdade, não há diferença entre ponto de vista específico entre locação e destino final para o consumidor dos veículos. Eu folgo em ver, fico muito feliz em comprovar que parceiros de um peso extraordinário como o setor de locação perceberam já que o fenômeno da eletromobilidade é um fenômeno irreversível e inexorável. Não tem volta atrás. Eletromobilidade e eletromobilidade conectada é o futuro da mobilidade. Eu diria que a sensibilidade e a clarividência comercial das locadoras anteciparam movimentos que acontecem e estão acontecendo com mais intensidade a partir da aquisição de frotas por grandes consumidores e grandes empresas, que dentro dos seus compromissos, como o meu xará colocou, tem como objetivo a descarbonização em várias esferas. E um dos elementos essenciais para apoiar a descarbonização de grandes empresas é justamente a substituição da frota. Primeiro elemento, então, para suportar a mudança de paradigma são os compromissos voluntários que empresas e corporações têm com relação ao meio ambiente. Segundo elemento basilar para essa mudança de paradigma, a intermediação de grandes grupos e locadoras no fornecimento dessa solução. Terceiro e mais importante elemento,
a eletrificação é um fenômeno irreversível e inexorável, porque no momento em que o consumidor senta no volante de um veículo eletrificado, e não me refiro apenas a puramente elétricos, mas também a híbridos, você não quer mais voltar para o mundo anterior. E aí, essa decisão é personalíssima e menos relacionada com outros aspectos, como podem ser frotas de governo ou frotas de grandes empresas. Tinha esquecido de mencionar. O governo é catalisador fundamental no momento em que as autoridades decidem, como já em algumas cidades acontece, que as frotas de veículos da polícia, as frotas de veículos de serviço, as frotas de veículos de uso pelas diversas autarquias são eletrificados. Então, esses são os movimentos que impulsam a eletrificação no Brasil. Não sei se eu atendi a pergunta ou fiquei muito no ar. Obrigado. Não, foi bem sim, obrigado pela participação aqui. É importante, né, a gente falar, porque tem um ponto que você colocou que é uma delícia, é muito bom, ainda mais para quem gosta de carro, dirigir um carro elétrico ou híbrido, né? A sensação é outra. Então, pensando em sensação, para quem já dirigiu é bom demais. E realmente o governo também tem que participar, e o fórum anterior ia falando um pouquinho disso, né? De entrar dentro desse movimento, porque as fábricas entrando, as locadoras entrando e o governo entrando, a gente acaba compondo uma força-tarefa, né, de forma positiva para que a gente implemente essa mudança de forma mais rápida e mais efetiva. Agora, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o setor, e a sua visão também de conhecedora aí de locadoras, fazendo uma integração com o que a gente falou, porque depois na próxima eu já vou vir um pouquinho mais apimentado nas perguntas. Bom, vamos lá. É uma nova vida, uma nova sensação, um novo momento de direção, né? A questão de retomada, de torque, de tudo é completamente diferente. Mas eu ainda tenho alguns passos ainda aqui no Brasil, e não só no Brasil, acho que no mundo todo, ainda com a eletrificação. No Brasil, principalmente, o custo ainda é um pouco elevado perto do carro a combustão, e isso, dependendo do momento de quem olha o carro elétrico, ainda pode estar um pouco distante. Conforme a gente vai chegando mais entre a aproximação de preço entre o carro a combustão e o carro elétrico, essa diferença vai diminuir. Para as locadoras, eu vejo, como o Pedro e o Ricardo falaram aí, o investimento de algumas locadoras na eletrificação da frota, mais voltado, num primeiro momento, à terceirização, onde os clientes estão pedindo para ter esses carros, por uma questão, às vezes, de compromisso de descarbonização, ou mesmo com uma visão mais ampla do custo-benefício dos carros elétricos, que a gente sabe que numa frota comercial rodando uma quantidade determinada de quilômetros por mês, o custo, às vezes, começa a ficar vantajoso no carro elétrico. Então, isso é algo muito interessante que as empresas estão vendo, e eu acredito que é por onde mais vai começar a utilização dos veículos elétricos nas locadoras. Um outro ponto também que eu acho interessante é que o carro elétrico, na questão do RAC, da utilização do veículo na locação diária, é onde as pessoas realmente vão ter a experiência do carro elétrico, tá? É onde ela vai poder experimentar, sentir o carro elétrico, ver o que é, e isso vai ajudar muito na disseminação da ideia do carro elétrico para a pessoa física, né? Pessoa jurídica já é algo, acredito, já mais consolidado, mas a física, para a utilização no dia a dia, o RAC vai ajudar bastante, que é a locação do dia a dia. Só que ainda eu vejo alguns
problemas na locação diária, pela falta de conhecimento de quem usa o carro e a questão do reabastecimento. Os postos de reabastecimento no Brasil ainda são muito precários. A velocidade de carga nos postos públicos ainda é muito baixa, nós não temos grandes postos de recarga rápida, e isso às vezes assusta um pouco os usuários. Então, quem não conhece o carro elétrico e tem a possibilidade, às vezes ainda fica com receio, e esse vai ser um grande trabalho das locadoras em explicar para os usuários a forma de utilização, a questão de abastecimento, e eu vou falar, isso não é um problema só aqui no Brasil. Escutei isso agora no evento em Las Vegas. As locadoras, o dilema das locadoras no carro elétrico em informar aos usuários a questão dos postos de abastecimento, de recarga, aonde existe o posto de recarga, qual a condição que o tempo de utilização, o tempo de recarga, tudo isso influencia muito ainda e é muito desconhecido. Com o tempo, isso vai ser sanado. E aí eu acredito que a utilização do carro elétrico vai aumentar muito. Eu acho que num primeiro momento, André, eu vou por esse assunto só. O Ricardo vai fazer uma interação e depois eu entro já nesse tema aí também, que é bem complexo. Perfeito. Perfeita a fala do Paulo, né, nessa questão de que as nossas lojas de rent-a-car possibilita esse test drive, né, Paulo, mais prolongado, inclusive no cenário que o cliente utiliza no dia a dia, né, que é algo bem positivo. E durante essa jornada que a gente colocou o nosso programa também voltado para a terceirização de frotas, ou seja, voltado para o público corporativo, a gente também sentiu essa necessidade, na verdade, por parte do nosso cliente, de testar esse carro na sua operação. Porque quando a gente fala de uma operação logística, por exemplo, ele precisa entender a utilização do carro elétrico dentro do seu contexto operacional. Então, até pensando nisso, a gente hoje tem uma frota exclusiva para test drive para as empresas. A gente até disponibiliza isso de forma gratuita para o nosso cliente, para que ele use esse carro durante uma semana, 15 dias, e avalie a adaptação desse carro à sua operação. Isso é muito interessante, porque ajudou a viabilizar alguns projetos de locação que nós fizemos, né? Tem alguns mais recentes, como para Americanas, né? Que a gente fez uma locação de 100 carros elétricos, 100 Kangus especificamente. Então, esse ponto que o Paulo trouxe é fundamental. As locadoras vão ter esse papel, tanto na pessoa física, mas na pessoa jurídica também. A gente já começou a perceber essa necessidade. Acho que é importante deixar isso aqui registrado. Bom, eu vou amarrar um pouquinho do que a gente conversou aí. Vamos lá. Então, no Brasil, a gente tem um problema de infraestrutura, porque para melhorar a utilização e o volume de carros elétricos, a gente tem que ter onde abastecer. Depois a gente tem um problema de experiência e conhecimento, o outro é de preço, né, que isso impacta sempre no nosso mercado. Eu estou no mercado desde 2005 em locadoras, né? Então era um mercado que tinha 230 mil carros alugados, ano passado 2 milhões e 200 mil aproximadamente, né? Então cresceu bastante. E um dos papéis que a locadora sempre fez é fazer a inclusão de usuários em seu ecossistema. Muitas vezes, como existe uma economia, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, as pessoas conseguem acessar um outro patamar, um outro tipo de carro para gerar suas experiências. Então, eu acho que um dos papéis da locadora, pensando não só nos seus pontos, né, Unidas, Movida, Localiza, uma série de empresas aí no mercado, nós estamos falando que o mercado tem 25 mil locadoras, acho que a gente tem bastante coisa para percorrer. Além disso, as fábricas também têm os seus posicionamentos, né, apoio ao crescimento da eletrificação de postos, né, para poder ampliar essa gama de atendimento. E as próprias concessionárias que participam desse movimento podem ser pontos de abastecimento. Se a gente juntar as concessionárias, a montadora, a locadora e fora o que virá no mercado, eu acredito que a gente consegue ter uma malha melhor de abastecimento. Mas como a gente tem alguns problemas para trabalhar, o que eu queria fazer uma pergunta um pouquinho melhor. Primeiro, as locadoras já também alugam a central de abastecimento junto com o carro? Elas preparam essa infraestrutura? E um ponto que a gente vai falar e o VUC, né, o caminhãozinho elétrico pequeno, porque com certeza em conta ele é o primeiro que fecha a conta mais rápido, né? Então, o quanto a gente vai trabalhar isso pelas fábricas, o quanto a gente vai trabalhar isso pelas locadoras, porque é um mercado que tem uma necessidade tremenda de crescimento nesse setor. Então, eu vou falar agora, pedir para o Pedro da Movida falar primeiro, né? Depois a gente vai para o Ricardo e depois a gente vai fazendo a sequência aqui.
Vamos lá, bastante coisa aí para vocês. Vamos lá, Pedro. A nossa estratégia para isso precisa ser uma estratégia ativa e não passiva. Então, não é esperar que o mercado se transforme para que a gente consiga ofertar isso, mas participar ativamente dessa mudança. Então, por aqui a gente tem a promessa, por exemplo, de que 20% da nossa frota até 2030 seja composta por carros elétricos. A gente precisa que o mercado, que a infraestrutura e que os nossos tipos de oferta acompanhem isso. Então, passa por construir infraestrutura. A gente anunciou no final do ano passado um hub de carregadores elétricos para quem está aqui em São Paulo, na nossa loja do Tatuapé, com mais de 10 carregadores elétricos que estão ali à disposição para os clientes da Movida para que eles utilizem, inclusive com espaço para trabalhar e esperar enquanto eles carregam, que é parte dessa estratégia de oferecer infraestrutura de uma forma mais ampla, mas também é nosso dever cuidar para que até a nossa própria diversificação ela consiga atender essas diferentes demandas. Então, por exemplo, a gente tem dentro de um produto nosso, Movida Cargo, que é focado exatamente nesse transporte de cargas menores e que tem oferta de furgões e outras ofertas desse tipo, a opção de ter esses carros elétricos. A gente tem acordos com motoristas de aplicativo para oferecer carros elétricos dentro de contratos específicos para incentivar esse uso. Então, é importante que, assim como a gente olha para qualquer produto, a gente cuide da eletrificação da nossa frota, cuidando para que tenha diversas opções, para que elas sejam opções que as pessoas vão querer utilizar, quer eles entendam do tema descarbonização ou não, tanto pela sensação, pela experiência, mas também pela disponibilidade e pelas vantagens que ela pode oferecer. Então, sim, a gente está trabalhando na geração de infraestrutura, espalhando carregadores pelo país, criando hubs e garantindo que a gente vai ter esse atendimento, tanto dos carros que vão se espalhar pelo Brasil, mas também pela infraestrutura que a gente participa e atendendo diversos públicos, que acho que essa é uma força muito grande que a gente pode oferecer como locadora. É eletrificar em todas as vertentes que a gente tem, porque se essa é a força que a gente tem de maneira geral como produto, essa tem que ser a força que a gente tem quando a gente fala de descarbonização, essa é a força que a gente tem quando a gente fala de eletrificar nossa frota. Então, está conectado e é por isso que está no centro do que a gente oferta como empresa, porque vai se espalhar pela estratégia da empresa inteira e vai cuidar de todos os pontos, como a gente cuida de todos os pontos quando a gente fala dos carros que estão aí já há tanto tempo dentro do nosso mercado. Legal, obrigado. Ricardo, você pode também Claro. pouco aqui para a gente sobre o que a Unidas está trabalhando nesse processo? Perfeito. O Pedro trouxe alguns aspectos que atende o público em geral, né, como ele colocou, e é isso mesmo, né? Acho que quando a gente fala do carro elétrico, não tem como falar da infraestrutura de recarga. Essa foi mais uma lição aprendida que nós tivemos durante esse período. No caso de empresas, especificamente, que eu queria focar aqui na minha fala, é fundamental. Quando a gente fala de uma frota operacional, principalmente, e de uma frota um pouco mais expressiva, acima de 10, 20, 30 carros, não tem como você só ofertar o produto, você precisa ofertar a solução de recarga como um todo, porque o cliente precisa daquele veículo com uma alta taxa de disponibilidade. Então, nesse sentido, hoje a Unidas oferece o carro elétrico no seu portfólio, mas a gente tem 3 grandes parceiros que oferecem também a solução de recarga, isso inclusive dentro da operação do cliente, que esse é um ponto importante. Além da infra pública, né, que a gente tem a necessidade, mas tem alguns clientes corporativos que precisam de infra dentro da sua operação para que a taxa de disponibilidade não seja prejudicada. Então, isso foi uma lição aprendida. Inclusive, hoje a gente tem fornecedor que disponibiliza a recarga também por meio de assinatura, né, que é um modelo de recarga por locação, que é algo bem interessante porque a gente consegue criar um pacote de locação para o cliente, tanto de carro elétrico, como também da infraestrutura de recarga. Então, esse é um ponto fundamental, né, para as empresas que querem eletrificar a frota num volume um pouco mais expressivo, não tem como não falar da infraestrutura de recarga, pensando na companhia no seu contexto operacional. Pedro Greatwall, me coloca um ponto de vista agora da fábrica, né? Porque a gente sabe que a fábrica também ajuda muito a impulsionar esse mercado, né? A gente está falando muito do elétrico, depois na sequência a gente vai falar um pouquinho de híbrido, que também é importantíssimo para esse mercado, mas como fábrica, qual que é a tua visão e o que a gente pode fazer pela iniciativa privada, né, para a gente poder não esperar e entrar em consonância, né, em conjunto com o governo para acelerar esse processo? A
fábricas no seu conjunto, e a Great Wall especificamente, estão engajadas, e a Great Wall está engajada no suporte ao carregamento dos veículos elétricos e eletrificados, porque há uma classe de veículos, os híbridos plug-in, que também têm a possibilidade de serem carregados através da infraestrutura existente. A Great Wall anunciou recentemente, ainda no mês de março, que até o fim do ano 2023, vamos ter 100 pontos de recarga espalhados pelo estado de São Paulo. Por que no estado de São Paulo? Porque nós vamos iniciar as operações pelo estado e estamos fisicamente instalados em São Paulo. Mas conforme a rede de distribuição for avançando ao longo da geografia nacional, esses pontos de carregamento serão também estendidos ao longo da geografia brasileira. Eu queria fazer menção ao seguinte: alguém perguntou para o Pedro Teles como é que eles faziam, além de tudo, quando alugavam veículos eletrificados. Me consta que a Movida alugou veículo com carregador. Os veículos eletrificados, eles vêm com carregador que pode ser colocado em qualquer tomada, 110 ou 220. A única variação é que talvez o tempo de recarga demande um pouco mais, né? Agora, a experiência objetiva dentro das cidades, para quem anda de carro elétrico, é que dificilmente você usa de um carregador externo, além daquele que já tem instalado na sua casa, na sua garagem, ou o próprio que o veículo traz, que você usa na garagem do seu prédio, se for o caso. Outro ponto que foi mencionado, que é super importante, é o custo total de operação, o CTO, ou TCO em inglês. O custo total de operação de veículos elétricos, ele é incomparavelmente mais baixo. Veja, um carro que você não tem vela, não tem correia, não tem bomba de gasolina, não tem tanque, não tem mangueira, não tem troca de óleo, não tem abastecimento de gasolina. Então, o custo total de operação do veículo, ele é baixíssimo. Você vai trocar as pastilhas de freio e ainda com uma durabilidade muito superior às pastilhas de freio em veículos puramente a combustão, porque todos os veículos elétricos ou eletrificados têm sistema de freio regenerativo. Então, o veículo freia carregando a bateria. Então, essa equação em veículos comerciais, como você colocou, é muito mais óbvia. Mas em veículos que rodam muito, não sendo necessariamente de transporte de mercadorias, também faz uma diferença. É por isso que algumas locadoras desenvolveram planos para veículos de transporte de passageiros. Eu não vou mencionar nenhuma marca específica, mas esses que se contrata por aplicativo, em que aparentemente o custo do aluguel desse veículo era um pouco superior a um veículo a combustão, mas quando você faz a conta no fim do mês, tudo aquilo que foi rodado com a pouquíssima energia que foi usada do ponto de vista do custo de energia elétrica, no veículo fecha a conta absolutamente de maneira muito tranquila. Acho que a principal função das montadoras é colocar no mercado veículos disponíveis. Um dos principais problemas hoje para a eletromobilidade é que a oferta ainda é reduzida. A quantidade de modelos disponíveis em volume ainda é reduzida. Poder-se-ia argumentar que o preço ainda é um elemento determinante. Não é. Não é porque não há excesso de veículos. E quando houver veículos suficientes para atender uma demanda que é crescente, a tendência, todos os estudos apontam a que o custo da bateria, que é o elemento mais oneroso no veículo eletrificado, ela está em franco declínio. E não é uma fala minha, são estudos do Banco Mundial ou de grandes consultoras. Na minha experiência de vida, quando eu
tive contato com o primeiro veículo eletrificado, trabalhava numa empresa que não era a GWM. A bateria custava mais de $30 mil e tinha uma capacidade de 20 kWh. Hoje, e pesava 380 quilos. Hoje, baterias de 280 quilos têm entre 40 e 50 kWh e custam um pouco menos de $10 mil. Quando as baterias chegarem nessa capacidade energética, 40 a 50 kWh, por um valor de menos de $5 mil, nesse momento eu acho que não será por vontade dos governos, não será por vontade de legislação, não será por um apelo à descarbonização, mas será por uma realidade econômica em que os veículos elétricos farão a mudança instantânea. Aliás, vai faltar veículo elétrico. Os que são um pouco mais experientes, como eu, vão lembrar de propaganda nos anos 90, quando aparecia um grande vice-presidente de uma grande montadora naquele tempo. Não compre carro hoje, espere, não pague ágio. Então, isso vai acontecer, talvez, por volta de 2025, 2026. Bom, obrigado. É interessante, é um outro ponto de vista e eu concordo, né? Em tese, o carro elétrico vai custar, em algum momento, quase que metade do valor do carro a combustão, né? Precisamos só da escala, né? Paulo, eu queria que você complementasse um pouquinho agora para a gente, porque é legal que você tenha uma visão que permeia uma série de mercados, né? Desde o ônibus, você conhece bem, carro, enfim, acho que é para falar, e depois a gente vai entrar no próximo fórum em híbrido e motos elétricas aí também. Vamos lá. Acho que alguns pontos levantados pelo Pedro da Great Wall que é importante a gente ter aqui, né? Hoje a gente tem a questão, os carros elétricos vêm com os seus adaptadores para ligar em tomada 110, 220, só que o tempo de recarga ainda é muito alto, né? Tudo bem que eu considero hoje o veículo de passeio, né, o veículo mais leve, quase elétrico, quase que um veículo urbano, pela falta de infraestrutura que nós temos nas estradas, então ele passa a ser quase que um veículo urbano. Não que você não possa viajar, mas a sua viagem, às vezes, pode demorar um pouco mais no que você precisar reabastecer esse carro no meio do caminho, né? Porque sem os carregadores rápidos, o tempo de recarga, aí você pode levar 1, 2, 3 horas para conseguir uma recarga suficiente. Então, eu falo que, num primeiro momento, em viagens mais longas, a gente teria aí o veículo elétrico quase como um veículo urbano. Dentro de logística, isso é mais fácil, porque você programa suas rotas, você tem o seu trabalho um pouco mais organizado para esse tipo de coisa. Mas eu vejo perfeitamente viável nos próximos anos a expansão da rede de eletrificação. A infraestrutura vai estar garantida aí nos próximos anos, com certeza. Não só pelo governo, pelas empresas de energia que também estão se mobilizando por isso, e até as empresas em si que vão utilizar os veículos elétricos. Um outro ponto importante que nós temos também para falar a esse respeito é a questão da durabilidade da frota, né? Quando a gente fala de um veículo elétrico, a gente vê um veículo com um tempo de uso, às vezes, muito maior que o veículo a combustão. A gente tem um nível de manutenção mais baixo, né, e isso reflete no TCO das empresas, ou para qualquer pessoa. Os elementos a serem substituídos num veículo elétrico são muito menores que do veículo a combustão, né? Você tem aí de gasto imediato que você vai precisar mexer comparando com o veículo a combustão, pastilha de freio e pneu. O restante não tem nem comparação, porque a manutenção do carro elétrico quase não existe, né? Então, esse é um outro ponto também importante para falar. E na utilização diária do carro, a pessoa que roda, se a gente olhar para pessoa física que utiliza o carro
nas cidades, a gente tem aí, em média, que as pessoas rodam de 80 a 100 quilômetros por dia no máximo. E contando com a maioria dos carros elétricos, aí a gente teria 3 dias de carga de bateria para você utilizar. Então, você utiliza o carro durante o dia, chega à noite em casa, liga ele no abastecimento, para o dia seguinte ele já está recarregado para você poder utilizar. Então, esse é uma das coisas que eu vejo uma solução mais imediata aí para as pessoas, só que ainda falta muito conhecimento para isso. As pessoas ainda não têm essa noção. Eu falo isso porque eu estou nesse meio, eu vivo isso, converso com muita gente, estudo um pouco do assunto, eu vejo as possibilidades de uso muito mais fáceis. Mas eu ainda acredito que existe um pouco de receio por parte das pessoas nessa utilização. Então, vamos ter um tempo ainda de amadurecimento, e nesse ponto eu acredito que não só a indústria, com a produção e divulgação, mas as locadoras fortalecendo o uso dos carros elétricos. Isso vai ajudar bastante. Boa, obrigado, Paulo. Mas eu vou aproveitar, vou seguir na sequência com você agora, e depois eu vou mudar agora um pouquinho o ciclo. Você teve agora no evento fora do Brasil falando de locadoras, né, internacionais, aí, e acho que até para você trazer um pouco de mais conhecimento, como sempre, para nós. Porque lá fora, a Europa e os Estados Unidos vêm eletrificando mais rápido, né, por uma série de pontos, principalmente a Europa, e eles têm uma visão diferente, mais de longo prazo, né, de uso do carro, mesmo no combustão. Então, você tem alguma coisa que você viu de novo, antes de entrar nos outros temas ali, que pudesse agregar aqui no nosso bate-papo? Olha, o evento falou muito de eletrificação. Eu estava nos Estados Unidos, o evento é mais focado ao mercado americano e América Latina. Foi falado muito em veículo elétrico, a questão de aumento da frota de veículo elétrico em alguns estados dos Estados Unidos. A expansão é mais fácil, outras é mais difícil pelos pontos de reabastecimento. Nos Estados Unidos como um todo, nós temos estados bem avançados e outros não tão avançados, e aí a gente pode comparar com o Brasil, como você tem um estado de São Paulo com muito mais postos de abastecimento do que outros estados, né? Então, lá eles também vivem um pouco dessa dificuldade, não tanto quanto aqui, porque a infraestrutura lá é um pouco melhor, mas eles falam muito de eletrificação para os próximos anos. Alguns questionamentos quanto à manutenção e durabilidade do carro elétrico, né? E isso ainda é um mercado muito novo e está se discutindo muito a respeito disso. A quantidade de modelos de veículo elétrico a serem implantados, que também é outro ponto, e aí entra também a questão de vida útil da bateria, tempo de carga de bateria, né? Também está se discutindo, e a questão da experiência do usuário do carro elétrico, quanto à questão das informações a serem passadas ao usuário, né, que é outra preocupação bastante grande dentro dos Estados Unidos, não só pelo reabastecimento, mas a questão de riscos envolvidos, apesar de toda a proteção existente das baterias e tudo isso, a questão de como colocar esses riscos para o usuário, né? Porque quando você tem um proprietário do carro elétrico, basicamente ele tem um conhecimento maior do carro do que efetivamente quem pega o carro numa locadora para sair para utilizar e devolver o carro. Então, tudo isso são assuntos que estão em debate, que ainda estão muito precários, né? Eles estão aperfeiçoando muito esse ponto para poder, vamos ver se ano que vem já tem um pouco de coisa mais consolidada sobre esse assunto. Não, obrigado, já complementou bem para a gente aí. A gente está bastante envolvido também, né, pela Solution for Fleet, que é a empresa que eu sou CEO, esse mercado de mobilidade, porque a gente monta e estrutura locadoras. Mas acho que é um ponto agora que eu queria falar com o Pedro da Great Wall.
com relação à parte de híbridos, que eu acho que é um ponto importante, porque nessa transição, o híbrido, tanto o híbrido leve quanto o híbrido plug-in, eles podem ser muito úteis nesse mercado para dar um pouco mais de tranquilidade nessa transição para quem ainda não está 100% apto a utilizar ou entender o uso do carro elétrico, né? Então, Pedro, se você puder colocar um pouquinho para a gente, te agradeço. O veículo híbrido é o veículo que fará a transição entre a eletromobilidade mais pura, por assim dizer, e a eletromobilidade e o motor a combustão. Os veículos híbridos, em geral, têm um motor elétrico que impulsiona o trem motriz e um motor a combustão que, por via de regra, carrega uma bateria que impulsa o motor elétrico e, às vezes, também ajuda na tração em momentos muito específicos. Isso depende da tecnologia de cada fabricante. No caso do Brasil, o veículo híbrido faz todo sentido, porque, embora, como o Paulo colocou, mais de 85% dos veículos são usados em ambiente urbano, com circulação de até 100, 120 km por dia, se alguém quiser viajar de uma capital a outra e precisar apenas depender da eletromobilidade no senso mais puro, ele tem que planejar a viagem com um pouco mais de cuidado para carregar nos pontos de carregamento rápido que já estão nas rodovias. Mas isso gera um pouco... como o Paulo também colocou, há uma série de mitos que precisam ser esclarecidos para que deixem de ser mitos com relação à distância, durabilidade, velocidade, pontos de carregamento, etc. Nesse processo de desmistificação, o veículo híbrido é a solução. E no caso brasileiro, veículos híbridos flex, isto é, que também usem etanol, são, do ponto de vista de descarbonização, a resposta correta. Você poderá abastecer seu veículo híbrido flex com etanol em São Paulo e chegar em Brasília ou em Goiás. Embora eu também esteja consciente que percursos mais longos nós fazemos de avião. Agora, Rio-São Paulo, Rio-Curitiba, São Paulo-Curitiba, não são percursos tão longes, tão inusuais. Há muitas pessoas que usam de veículo para ir para Rio, ou para Curitiba, ou Curitiba-Florianópolis, ou Porto Alegre, Floripa, enfim. Nesses casos, o veículo híbrido é a solução absoluta, porque você trafega, no caso da tecnologia da Great Wall Motors, você consegue trafegar entre 180 ou 200 quilômetros no modo puramente elétrico, e a partir de certo momento, 180, 200 quilômetros, o motor a combustão é acionado para gerar energia que carrega a bateria que abastece o motor elétrico. Então, uma viagem São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, Curitiba-Florianópolis, ou até uma viagem mais longa, Curitiba-Porto Alegre, se faz sem nenhuma necessidade de parar em nenhum ponto para abastecer a bateria. Apenas, se necessário, coloca-se combustível líquido no tanque e pronto. E tendo a oportunidade, é claro, quem tem veículo elétrico, quem anda de veículo híbrido, prefere o modo elétrico. Então, você se pluga na rede, carrega a sua bateria, e estando na cidade onde não tem um longo percurso você não tem tempo para carregar essa bateria, você circula com absoluta paz mental de que nada lhe impedirá de continuar a viagem. Então, sim, veículos híbridos são a transição e a solução melhor para o Brasil. Ótimo, obrigado pela sua resposta. Nosso tempo está acabando aqui, já tem uma bandeirinha aqui assinando, está acabando, faltam 5 minutos. Então, eu vou pedir só considerações finais aí de todos, né? Vou começar aqui pelo Ricardo, está do meu lado, a puxar a sardinha. Nós estamos aqui em Florianópolis, em São José, pertinho, lugar bonito. Se você puder começar com a gente aqui e falar um pouquinho
Faz um apanhado rápido, depois a gente faz todo mundo, depois a gente agradece a todos aí. Legal, agradeço mais uma vez aqui pelo convite, pela participação. Eu acho que é sempre importante a gente falar desse tema. E por mais que no Brasil a gente vê esse tema ainda um pouco mais atrasado, né, que outros mercados, como a Europa, China, Estados Unidos, mas é legal ver esse avanço no Brasil, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha uma série de desafios pela frente, é uma agenda que vem avançando forte para quem acompanha o setor automotivo, né? Esse tema está cada vez mais inserido nas pautas, né, como esse evento, por exemplo, e tantas outras formas, então isso é muito positivo. Então, eu acho que, enquanto iniciativa privada, enquanto a gente não tem um plano ainda nacional estruturado, a exemplo do que foi feito na Europa, acho que esse impulso da iniciativa privada na direção da eletrificação é fundamental. Então, a gente fica muito feliz com esse evento, com as iniciativas que estão surgindo em prol desse tema, seja de forma associativa com outras empresas, seja cada empresa adotando algumas ações nessa direção. Então, a Unidas, né, como o Pedro colocou bem, né, enquanto locadora, quer ser muito ativa, não é esperar esse cenário, mas fazer acontecer, sempre em associação com a indústria automotiva, com as empresas de recarga, com todo mundo que está inserido, todos os atores que estão inseridos nessa cadeia de mobilidade, né? Então, acho que, para a gente concluir, seria isso. Nós temos interesse nesse tema, acreditamos, o Pedro colocou muito bem, é um cenário irreversível, basta a gente dar esse primeiro passo nessa direção para que esse tema avance no Brasil de forma cada vez mais consistente e acelerada, que é o que a gente precisa. Vamos lá, Pedro da Movida, por favor, faça suas considerações finais aí. Obrigado, bom, de novo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Acho que esse tipo de discussão, inclusive, é uma das coisas que acelera e que consegue fazer com que a gente construa essa transição de mercado que precisa acontecer. Acho que uma das partes que a gente repete muito por aqui é isso que o Pedro falou, de que assim, qualquer um que anda sabe que esse vai ser o futuro. Não importa se você tem a preocupação ambiental, se você não tem, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem a felicidade de trabalhar dentro dessa necessidade e com muito orgulho, sabendo que ainda falta muito pela frente, mas com muito orgulho do que a gente já construiu de fato. Então, a gente celebra por aqui todos os passos que a gente consegue dar nessa direção. A gente tem dados de que no final do ano passado, a Movida dos carros elétricos que foram comprados no Brasil, a Movida tinha 10% deles. Então, a gente tem essa representatividade muito grande, esse orgulho de ser a maior frota de eletrificados aqui pelo Brasil. E é um trabalho que precisa acontecer porque esse é só o começo. Então, para cumprir tudo que a gente promete, para garantir que essa transição para uma economia de baixo carbono exista, que a neutralidade de carbono que a gente promete aconteça, isso está totalmente ligado com seguir aumentando nossa frota de carros elétricos, e é isso que a gente vai fazer com certeza, é isso que a gente tem feito nessa velocidade tão grande. Então, uma honra estar aqui, obrigado pela conversa, acho que com certeza o trabalho de todo mundo aqui está direcionando nesse caminho que a gente precisa. Bom dia, boa tarde. Bom, obrigado. Agora vamos para o Pedro, da Great Wall, por favor. Bom, eu fico muito lisonjeado por ter participado de um painel com brilhantes palestrantes, né? A gente aprende sempre um pouquinho a mais. E minha mensagem é super breve. Estou feliz também porque nós estamos fazendo o necessário para desmistificar a eletromobilidade. E a mensagem final parte do meu comentário inicial. Eletromobilidade é um fenômeno irreversível, é inexorável. E nós, os que aqui estamos, somos os protagonistas da mudança de um paradigma histórico. Nós temos o privilégio, e o público que hoje nos acompanha, de dizer, eu estive lá quando foi pergeñado, quando foi criada, quando houve a mudança de um modelo de trem a vapor para automóvel, por dizer uma metáfora, ou tração a sangue, cavalo e charrete para trem a vapor. Nós estamos na parte de cima. Estamos saindo da queima de combustíveis para uma mobilidade mais sustentável. Obrigado por ter me convidado. Bom, primeiro agradecer ao Robson e ao Adriano pelo convite, parabenizá-los pelo evento, né? André pela mediação. Foi muito bom bater esse papo com vocês, a gente sempre aprendendo um pouco mais.
Eu acredito muito nos carros híbridos também para o Brasil como uma solução para as distâncias e pela infraestrutura. Eu acho que isso é algo que realmente vai fazer bastante sentido para o Brasil. E eu acho que não tem muito mais. É só agradecer a todos, e obrigado aí, gente. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer aqui ao Robson, ao Adriano e a toda a equipe do VEX aqui, que está sendo um evento sensacional. Agradecer a todos que estão nessa mesa de debate aqui, que realmente a gente aprende bastante, né? Eu gostaria de agradecer a Solution for Fleet, a equipe toda que está lá, e o Santander que nos apoiou, né? E, para alguns sabem, comprou 80% da nossa empresa no ano passado, para que a gente possa ajudar nesse mercado que a gente tanto ama. E aqui, acho que o mais importante realmente o Pedro, da Gateway, colocou um ponto, né? A gente está aqui, todos nós nos compondo, todos nós no mercado, para transformar esse mundo. Então, vamos fazer a nossa parte. Obrigado, viu? Um grande evento para todos aí. Tchau, tchau.